Nosso vereador Leandro Passo, seja bem-vindo ao programa Convívio. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Solange. Obrigado pela oportunidade de poder participar do seu programa, levar um pouquinho para as pessoas daquilo que é o nosso trabalho. Apesar que você já esteve no meu programa uma vez, não sei se você se lembra, falando da comunidade terapêutica Liberdade, né? Mas hoje ele vai falar um pouquinho porque todo final de ano eu tenho o costume de trazer alguns vereadores, né, da cidade, porque eu falo assim, vocês foram eleitos pela população e nada melhor do que conversar um pouquinho, né? Falar dos projetos, como tudo começou. E você, vereador, pela primeira vez, eu queria assim que em primeiro lugar você falasse um pouquinho pra gente, né? Como surgiu o desejo de ser vereador? Porque hoje nós falamos assim, ninguém mais falou de político, o povo já, né? Já vem aí, já fala mal, né? Então eu falo assim, que nós estamos vivendo uma época que o pessoal fala, ai não, político não é verdade? Tá todo mundo com politicofobia. É verdade, é verdade, né? Talvez seja a atitude de alguns que atraia essa visão, né, do político, como já se relaciona, falou que é político, já é visto como ladrão, desonesto. Sim. E isso é muito triste, porque se a gente analisar toda a história da humanidade, nunca existiu em nenhum tipo de sociedade algum tipo de convivência que não existisse uma liderança. Existe liderança dentro da família, dentro de um local de trabalho. Toda a história do mundo é assim. Infelizmente, as pessoas se apropriam daquilo que poderia ser uma ferramenta para o bem-estar comum, o bem-estar das pessoas, em benefício próprio. E isso acaba atraindo uma visão negativa do político. Muito embora alguns tipos de crítica, a gente percebe hoje com as redes sociais, que as pessoas vão até lá, elas usam aquilo ali como um meio para desabafar, para jogar para fora, muitas vezes o seu descontentamento com a própria vida, com a maneira como as coisas acontecem, e acabam usando de palavras ofensivas. Eu sou muito favorável à crítica. A crítica construtiva, aquela crítica que busca melhorar. Agora, existem alguns tipos de ofensa que às vezes as pessoas colocam. Em relação a mim, eu ainda não percebi isso muito contundente. Porém, a gente percebe que existem alguns tipos de crítica, a gente pode olhar a nível nacional. Né? Quando se fala dos presidentes, as pessoas são radicais. Alguns são favoráveis ao ex-presidente, né? Ao Lula, são de esquerda. Então, aqueles que são favoráveis, o atual presidente é visto como um carrasco, como uma porção de coisas. E o contrário também é verdadeiro. Né? Cada um tem a sua maneira de pensar, né? Mas nós vamos bater um papo gostoso, mas antes disso, você gosta de bolo? Quem não gosta? Nossa, quem não gosta de um bom bolo, né? Mas sabe que eu não enxergo direito mais, então vamos pôr o óculos. Bolo e Companhia, Leandro, todo dia tem um bolinho aqui. Posso pôr um pedaço para você? Né? Vamos lá. Aí, conforme a entrevista, olha, gente, que bolo macio. Esse é de laranja com cobertura de chocolate, Leandro. Porque eu falo assim que a gente engorda, mas é bom comer, né, Leandro? Se é. Nossa, gente, o Leandro falou algo aqui que chamou a atenção até de mim antes de começar o programa. Eu quero até que você repita aqui o que você disse. Fala pro pessoal que tá em casa aí, aquele lá que tá se sentindo mal porque gosta de comer. O que é, Leandro? Fala pro pessoal aí, ó. O que eu estava dizendo é que comer é um dos maiores prazeres da vida. E às vezes as pessoas se importam muito com essa questão de emagrecer por estética, simplesmente. E quando é uma questão de saúde, é outro problema. Mas quando a questão é apenas estética, é bom a gente parar para pensar. Porque pode até parecer uma brincadeira, mas eu simplesmente repeti algo que eu ouvi e falei que ficou gravado. Que nós temos a eternidade toda para ficar só o pó. Então por que ficar se importando agora em emagrecer, se comer é tão bom, né? Nossa, eu nunca tinha ouvido essa. Nós temos a eternidade toda para virar pó, e é verdade. Leandro, mas vamos continuar, né? Conforme for, você vai comendo, a hora que você quer. Fala pra mim,
né? Seu desejo de vereador, como você disse, foi realmente, né, para estar ajudando. E o que você está sentindo nesse ano? Olha, perceba bem, o ponto de partida é justamente isso, né? Você sabe que eu participei do seu programa numa outra oportunidade, falando da comunidade terapêutica. Você eu queria conhece... até que, inclusive, você se apresentasse, quem está assistindo o programa pela primeira vez, né? Eu sou fundador e coordenador da Comunidade Terapêutica Liberdade, que é uma instituição que cuida de pessoas que têm problema com álcool, com outras drogas e que desejam a recuperação, que querem parar. Esse trabalho já no mês de abril próximo completa 23 anos, então já é de longa data. Então eu sou fundador, eu sou um membro da comunidade. Vereador eu estou. Como coordenador, aquilo ali eu falo que é um trabalho para a vida toda. A comunidade é algo que faz parte da minha existência. O ser vereador é em busca de poder apoiar não só o nosso trabalho na comunidade, porque ali já é algo que está estruturado. Com o tempo nós conseguimos estruturar aquilo lá. Mas outras instituições também que têm um trabalho semelhante, né? As causas sociais. E hoje a gente percebe que quando a gente fala causa social, muitas vezes as pessoas já levam a mentalidade deles lá para um asilo, para uma creche, para algo que cuida de pessoas. Mas tudo é social, Solange. Tudo é social. Quando a gente fala do trânsito, que tem um problema ali, que acaba atrasando as pessoas, está mexendo com a sociedade, com o bem-estar das pessoas, então não deixa de ser social. A área da saúde, meu Deus, embora seja separado, mas é pouco social, né? As pessoas que muitas vezes a gente vê aí as cirurgias eletivas que são necessárias e tão necessárias, as pessoas estão sofrendo. Então, a gente trabalhar em benefício da população é uma causa social. E fala para mim, esse ano de 2021, né? Quais foram os seus projetos, né? Quais são os seus objetivos aí nesses... Nós temos ainda mais 3 anos, né? Qual é a sua meta? Olha, veja bem, a gente acaba criando alguns pilares dentro do mandato ali, algumas coisas que a gente... porque precisa perseverar, não adianta nada chegarmos lá fazer um projeto populista, algo simplesmente para estar aparecendo, se coloca, você tem um bom discurso ali, fala sobre aquele assunto e ele acaba morrendo. Não adianta nada. Você falou tudo. Não precisamos de bom discurso. Precisamos não é o de discurso, porque a retórica é algo que se aprende na faculdade, que se aprende no decorrer da vida. Algumas pessoas já trazem isso por conta da própria natureza dela. Ela fala bem, discursa bem, tem poder de convencimento, mas acaba não conseguindo concretizar nada daquilo que fala. Então, eu entendo, né, se eu fosse falar de uma palavra mágica que faz com que aconteçam as coisas, que os nossos projetos tenham resultados, é a perseverança. É a gente ter um plano, começar a fazer algo em função daquele plano e continuar. Né? Porque tudo na vida necessita de manutenção e os projetos que a gente traz, que busca dentro do nosso mandato ali, seria justamente isso. Logo que eu comecei, eu me deparei com um problema da AMAI. Ah, é verdade. A AMAI, Associação de Movimento de Auxílio à Pessoa que tem problemas físicos, né? E problemas, vários tipos de problemas. Eu acho que todo mundo aqui da nossa cidade conhece a AMAI. E fruto de uma má gestão, a AMAI perdeu o seu convênio junto com o município e acabou passando por dificuldades. E o que nós nos prontificamos ali? A ajudar a AMAI dentro da possibilidade. E eu gosto de enfatizar isso. Não é buscar jeitinho, dar um jeito. Não, é procurar uma maneira jurídica de fazer com que a entidade volte a desfrutar dos benefícios, né, de ter uma parceria com o município, ter uma parceria com o Estado e poder atuar. Porque quando eu fui lá visitar a entidade, eu gosto de visitar, inclusive hoje nós vamos fazer uma visita no Asilo São Vicente de Paula para dar uma olhada ali como é que está funcionando, buscar algumas emendas junto com os deputados. Quando nós fomos visitar a AMAI, nós fomos recebidos não só pela diretoria, como por todo um grupo de voluntários. E a gente percebe que o que acontece ali é maravilhoso. Todas as pessoas aqui da nossa cidade que passaram por lá, que são deficientes visuais,
passaram pela mão de uma professora e hoje da sua filha. São duas voluntárias que ensinam. Tem uma biblioteca enorme lá com livros escritos em braille que foram... essas professoras passaram para os alunos, inclusive o Estevão, que foi um vereador aqui da nossa cidade, passou pelas mãos dessas professoras. Hoje é um professor. Hoje é um professor. Então, todo aquele grupo de voluntários ali pedindo para que a gente pudesse ajudar. Isso é gratificante. Quando a gente consegue um resultado dentro de... Não estou afetando uma pessoa, um indivíduo, é a família toda. Esse é o que dá sabor, é o que dá prazer em exercer um cargo desse tipo. Outras coisas que podem beneficiar um outro projeto nosso, pode até parecer distante, mas seria a Expo Jaú. Quantas pessoas não iam participar da Expo? Você acredita que vai voltar? Vai voltar. O projeto para a construção do muro, ele foi para o gabinete do prefeito, precisou de uma adequação, porque hoje a ideia dele é fazer separado a compra do material com a mão de obra, então precisou de uma adequação, porque não é uma prática comum na administração pública, mas a ideia é o quê? É poder contemplar pequenas empresas que tenham condições de executar o serviço, não, porque se for para dar todo o material junto, vai ficar só para os grandes. Então, dessa maneira, a prefeitura comprando material e a pessoa podendo executar a mão de obra já vai ser bem diferente. Essa é a ideia do prefeito e poder... 2022, você acredita que nós vamos ter a Expo? Olha, está falando o vereador aqui, hein? A ideia, a isso que eu estou falando. É essa. O que as pessoas não entendem da administração pública é que é muito complexo, é diferente do que é particular. Se nós vamos dar o exemplo desse espaço maravilhoso que nós estamos aqui. Você gostou aqui da de fábrica? Lindo. Cada móvel, né? A gente pode usar isso aqui como referência. O proprietário, se ele quiser trocar aquele sofá dali, colocar lá na frente, colocar aqui uma mesa, um outro tipo, se ele quiser passar a vender eletrodomésticos, que a gente percebe que aqui não é o foco da loja, ele pode fazer. É dele. Então, a administração pública se diferencia da privada por isso. O público... Acredito que o nosso prefeito está até estranhando um pouco, né? Com certeza, porque ele é um empreendedor. Um administrador, mas onde fizeram uma frase que exemplifica muito bem isso aí. Aquilo que é particular, o privado, você pode fazer tudo que não é proibido. Sim. Tudo que não é proibido você pode fazer, O dinheiro é seu, tudo. O que é público, você só pode fazer o que é permitido. Então pode parecer a mesma coisa, mas é totalmente diferente, porque você só pode agir baseado naquelas regras. Então é licitação, eu sei, é complicado, está por dentro disso. Então, está falando por sobre isso porque falando... Se a Expo vai acontecer em 2022... É o que queremos, mas, às vezes a intenção é essa, E o prefeito está lutando, o Leandro Passa também é um vereador que está lutando para isso, mas que nem ele disse, Sim. Muitas vezes, Muitas vezes nós não conseguimos. Continuando, você falou quais seriam os projetos e eu falei da questão do trânsito algo, quando a gente trabalha no trânsito, o que existe de difícil na nossa cidade, complexo no trânsito? Primeiro, buracos para todo lugar. Eu acredito que isso seja fruto de trabalhos mal executados, trabalhos mal feitos. Então faz um tapa-buraco com material ruim, daqui a pouco chove, o carro passa, volta tudo de novo. Uma outra questão que a gente enfatiza nas sessões, que eu falei várias vezes, é que a estrutura da cidade, a estrutura viária, as ruas, são as mesmas de 50 anos atrás. Quando eu era menino, ruas principais como a Major Prado, a Lourenço, Prado, Amaral Gurgel, mas a largura da rua... Até diminuiu a Major agora. As ruas são as mesmas, e agora imagina quanto aumentou de carro. Falando nisso, cortando você, vou até fazer uma solicitação para você aqui, A Vitória sabe que quando eu tenho gravação para fazer no centro da cidade, não é, filha? Eu já falo assim, nossa senhora, meu Deus, Muito então bom, eu queria... Tá bom o bolo, Leandro? Uma delícia, levinho, Ótimo. Gostei. Eu queria até fazer uma solicitação para você.
Eu tenho muita saudade, eu não sei como funciona, não é que nem você disse, estou pedindo, né? Se pode. Eu tenho muita saudade dos mirins, sabe? Daqueles meninos que ficavam lá, né? A Zona Azul. Porque, Leandro, hoje é assim. Eu tenho que falar, né? O pessoal que trabalha no centro coloca seu carro lá. E ali fica o dia todo. E aí fica o dia todo, né? E as pessoas que têm que ir 10, 15 minutos, não consegue. Eu me lembro na época do Rafael que às vezes nós chamávamos, do Oswaldo nós chamávamos de verdinho, né? Depois mudou a cor, né? Os agentes de trânsito, né? Quando eles pegavam uma rua para, como que fala? Para multar, Leandro, eu me lembro, ficava vaga demais na rua. Por quê? Porque o carro ia, não tem como vocês, não sei, fazer algo, porque é centro da cidade. O carro não pode, sabe? Chegar lá 9 horas da manhã, sair 5 horas da tarde. E as pessoas que vão comprar, que vão... Cadê a Zona Azul, Leandro? Não existe mais a Zona Azul. Muitas vezes a gente percebe que o que é comentado é a dificuldade de ter um monitoramento em cima disso. Como você falou, às vezes os verdinhos iam lá, naquela hora multavam naquela hora. Mas qual é... Voltando um pouquinho na nossa conversa, trânsito, né? Isso, exatamente. Falando de trânsito. Né? E o que eu falei anteriormente a isso, que o segredo de ter bons resultados é perseverar. Então amanhã, né, hoje é dia 17. Que nós gravamos dia 17, vai passar a semana que vem. No dia 17 de novembro. E amanhã, dia 18, em companhia do Capitão Perpétuo, que é o comandante da Polícia Militar aqui de Jaú, nós vamos até a cidade de Atibaia, buscar lá uma referência sobre o monitoramento digital da cidade, que é chamado lá em Atibaia de muralha digital. Atibaia se inspirou em Ourinhos, mas como nós tivemos referência lá do bom resultado dessa muralha digital, tudo que é bom nós vamos lá buscar mais informações. Nós vamos ser recebidos pelo Capitão Marcos lá, já está agendada essa nossa visita, e ele vai mostrar tudo como funciona lá. Inclusive, o exemplo que ele nos deu da eficiência dessa muralha digital. Lá é uma cidade de 120 mil habitantes. Menor do que Jaú. Menor que Jaú, salvo engano. Eles têm 500 câmeras ativas no entorno da cidade. Então, a exemplo, não é simplesmente para multar quem estaciona no lugar errado. É uma questão de segurança. Né? Chega um carro de fora, as placas nas principais vias de acesso da cidade já tem as câmeras. Está entrando um carro, a câmera capta que é um carro de fora. Já vai ver quantas pessoas tem dentro. Vamos perceber muitas vezes se esse carro é um carro roubado. Né? Ver quantas pessoas tem dentro. Se tiver alguma atitude suspeita, a polícia já vai abordar e ver quem é. Né? Outra coisa, essas câmeras captam até o som. Então, foram vários requerimentos, várias queixas que fizeram essas motos que andam para a cidade de escapamento aberto aí, né? Vai pegar, entendeu? Então, a muralha digital, ela vai fazer com que tenha uma visão geral da cidade, de como está funcionando, Até a Zona Azul também pega? Pega tudo, né? Então, se colocar no centro da cidade lá, ela vai pegar o horário. O carro estacionou lá. Se aquele espaço, vamos dizer, aquele quarteirão tem um tempo de permanência, vai multar. A pessoa colocou lá. As pessoas, lógico que é impossível agradar todas. Mas tá certo. A pessoa trabalhar lá no centro, ela vai falar, e como é que eu faço? Não. Mas... Vamos pensar no todo. É esse que é a questão, né? Tem que pensar no todo, não no individual. No individual. Porque que nem você disse... Pensar no individual é o que gera essa crítica em cima. É que nem você disse, né? As ruas continuam a mesma. Os carros aumentaram demais. Nossa. Então, nós precisamos buscar soluções. Não existe como fazer um comparativo de quanto existia há 40, 50 anos atrás com o que tem hoje. Não adianta. Então, a gente tem que buscar soluções para que isso aí seja mudado. Né? E depois um dia você volta aqui para falar se deu certo. Vai que a gente implanta essa
muralha não aqui, é algo né? simples e nem barato. Não, isso que eu já imaginei. Porque... Não é nada simples e nem barato. Tudo mas que é uma bom. questão de vontade política. É uma questão de prioridades, né, do governo, porque a gente sempre... Estou percebendo o desejo do Ivan de fazer, do nosso prefeito, de fazer algo melhor. Ele está conseguindo enxugar a máquina, conseguir economizar, mas precisa economizar para gastar. Para gastar. Para gastar de uma maneira correta. Né? Então, nós acreditamos que é isso que vai acontecer. Então, Leandro, eu percebo assim que, graças a Deus, né, você está interessado em ajudar a população. Isso é muito bom, né? Então, na realidade, não se arrependeu de ser vereador, está feliz antes de terminar. Conta pra gente como você está se sentindo aí. Arrepender de maneira alguma. Muitas vezes, como em qualquer atividade que nós fazemos, existem os altos e baixos, existem momentos, né? Somos seres humanos, muitas vezes nós ficamos insatisfeitos com algumas coisas que acontecem, com atitudes que as pessoas tomam, mas isso faz parte eu costumo fazer alguns... É simplesmente um jogo de palavras. A gente se emociona com algumas coisas que acontecem, mas a gente não pode deixar perpetuar um sentimento ruim. A emoção é automática, o sentimento, a gente fica pensando sobre algo, muitas vezes transformar em um ressentimento, né? Os debates políticos que acontecem, as divergências lá, jamais podem ser transformadas em coisas pessoais, porque nós precisamos, como membros do Legislativo, diferenciar algumas coisas e ir em busca do bem comum. Pode ser muito bem que um membro das pessoas que fazem parte da oposição, vereadores de oposição, tenham um bom projeto, e não vai ser porque eles são de oposição que a gente vai ser contrário àquilo, né? Essa precisa ser uma mentalidade. Estamos todos, como o vereador Chico Quevedo sempre fala, né? Já virou um jargão entre os outros lá, quando vão falar do Chico, fala assim, por Jaú. Então ele sempre usa isso, é alguma coisa que quando é positivo a gente pega junto. É por Jaú, é pela cidade, pelas pessoas que precisam. Então, respondendo a sua pergunta, de maneira alguma arrependido, buscando valeu perseverar a pena. Está valendo e eu acredito que vai valer mais ainda até o final. Se a gente continuar lutando, né, tem que ficar batendo, sabe aquele efeito conta-gota, ficar batendo na mesma tecla, insistindo, porque a vida assim no cargo público não vai ser diferente. Mudar, né? E fala para mim, o gabinete sempre aberto para a população, como que tá, Lê? Queria até que você falasse, né? Sim, nosso gabinete lá, o Richard, meu assessor, uma pessoa muito gentil, prestativa. Então, quando não estamos por ali, ele vai estar atendendo, marcando, e para a gente poder conversar pessoalmente com as pessoas. E aquilo que precisar. Eu disse outro dia na sessão que nós não conseguimos, somos 17 vereadores hoje, nós não conseguimos olhar para tudo. Nós precisamos que as pessoas venham até nós, né? Dê a sua sugestão, o seu caminho. Inclusive, né, falando da muralha digital que eu estava dizendo até há pouco aqui, foi sugestão do próprio Capitão Perpétuo, porque nós falamos de uma lombada que foi colocada aqui na cidade, no requerimento nosso, ali perto do Colégio Porto Alvorada, e ele falou assim, imagina se tiver lombada em todos os locais que precisa e o SAMU for atender uma ocorrência, difícil, né? Vai complicar. Então ele falou assim que as câmeras seriam muito mais funcional em todos os sentidos. Então foi uma ótima sugestão que ele deu e nós estamos indo em busca de um conhecimento maior para poder levar para o Executivo, mostrar as possibilidades para fazer. Então esse apelo que eu fiz no dia e que o capitão deu uma resposta que eu julguei muito positiva, vai para qualquer um que tiver assistindo esse nosso programa aqui, né, essa entrevista. Tragam sugestões, né? Tragam as demandas, aquilo que vocês acreditam que seja melhor para o seu bairro, para as pessoas. É dessa maneira que a gente consegue construir algo melhor para a cidade. Leandro, eu queria te parabenizar, né, pelo trabalho. Eu queria assim, né? Às vezes eu quero trazer mais os vereadores aqui, porque o meu programa não é para gente situação e oposição. Não, meu programa é muito assistido por senhoras, né? E eu quero que os vereadores venham aqui, falam dos seus projetos, como que está a cidade, isso é muito bom,
né? Porque tem senhoras que não vai até o seu gabinete, não vai no gabinete do outro, mas está sempre assistindo o programa. Então você sabe que o programa Convívio está de portas abertas, né? Sempre que você tiver aí alguma coisa para estar falando, vamos ficar em cima aí desse projeto, né? Da Muralhas aí. Digital. Muralhas Digital. E quando tiver... E você poderia até, Solange, cortando, que você está dizendo, desculpa, mas fazer uma enquete, né, do seu programa, na sua página, que é bastante... fazer o que as pessoas acham disso, né? Do monitoramento mais efetivo na cidade. Não, percebam bem, isso não é uma questão de colocar a câmera para multar todo mundo, não. Mas quem anda direito não vai ser multado. Não é uma questão de gerar receita para o município com multa, não. É simplesmente de tornar a cidade mais segura. Né? Você sabe que você falou isso, eu lembrei, antes de você, eu entrevistei o Rodrigo do STI3, né? E eu conheço a empresa deles, conheço como eles trabalham. Eles trabalham tudo certinho, gente. As coisas tudo no devido lugar. Então, assim, quem faz tudo certo não erra. Né? Então, se você está com medo, vou ser multado, porque alguma coisa está errada, né? Até eu, às vezes, quando eu vou parar, se eu vou parar em algum lugar errado, minha filha já fala, mãe, aí não pode, né? Então, a gente procura fazer o certo. Quem faz o certo não vai se preocupar se tem câmera filmando, se não tem, não é verdade? Claro que né? Não, vai gostar. Isso vai gostar, né? Lê, muito obrigado, que você tenha um bom final de ano aí. E quando puder, você volta aqui, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. E esse é o nosso vereador Leandro Passos, né? Como ele disse, é só precisando de alguma coisa, entre em contato com o gabinete, porque eu falo assim, as pessoas gostam de cobrar, né? Cobra demais. E você? Tá fazendo a sua parte? Fica a pergunta para você.